Muito bom dia, amigos e amigas, povo e pova, gente boa de todos os lugares. Lembrando a todos e a todas que estamos vivendo um tempo de pandemia, então por isso é preciso você ter esse cuidado. Continuemos lavando as mãos, cuidando da nossa saúde, higiene, não é isso? Lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, sempre se preservando e se cuidando para servir melhor, para ser melhor para o outro. Uma das frases que eu ouvi de uma pessoa, que você quando se cuida para o bem do outro, você cuida com mais alegria. Então pense sempre que você está fazendo isso para o bem do outro. Você imagina só, se eu pego Covid e passo Covid para alguém que eu amo, é complicado, né? A gente tem que ter essa consciência muito consciente sobre a nossa realidade. Lembrando que ontem a gente estávamos lendo um pouco de reportagem e vamos nós aí olhar um pouco o fato da vida. O presidente da República atual liberou para ministros e servidores do primeiro escalão para viajar em classe executiva. Resumindo, no momento em que nós estamos sofrendo apertos, literalmente, no meu caso mais do que alguns amigos, porque a gente está sem salário, sem emprego, o presidente libera para que as pessoas, os seus ministros, possam gastar mais dinheiro viajando em classe executiva. Esse é um detalhe que nós devemos olhar com muito cuidado. Também, a gente fala tanto do fundo eleitoral, o fundo eleitoral, lá não sei quantos bilhões, blá, blá. Você vê bem claramente que não houve da parte da oposição fala o PT, PSOL, a esquerda, né, em si, um manifesto mais coerente com a oposição ao fundo eleitoral. Também não houve da situação da direita, como quiser chamar, também uma posição mais ética contra o fundo eleitoral. Percebe-se bem que os políticos no Brasil, os políticos brasileiros trabalham sempre se ajudando, e isso é algo que nós devemos ter bem consciência disso. O político brasileiro diz que eu sou oposição ao que o Bolsonaro fala, mas na hora de vetar, de não votar pelo fundo, votou a favor. Você vê bem claramente, o político brasileiro fala assim, não, mas eu sou da direita, eu sou contra a mamata, mas fala da mamata. E falando da mamata, o Mário Frias, aquele Mário que foi... aquele que foi proibido de entrar no hotel, é isso mesmo, não é o que foi tratado do armário com você não. O Mário, ele simplesmente foi proibido de entrar. Agora a Lei Rouanet está entrando aí, um novo modelo de Lei Rouanet. Agora o cachê máximo é 3 mil reais. Parece que esse povo que é da direita, ou será da esquerda, será da onde é esse povo, eles não sabem que a Lei Rouanet não é isso que você pensa. Eu sou um artista, eu vou lá, peço ao governo federal que me dê um dinheiro para eu poder fazer minha arte. Não é isso. Para você conseguir um dinheiro na Lei Rouanet, olha, os amigos artistas falam que você tem que rebolar. Tem quase que fazer um outro show, um show quase de graça, né, para a pessoa que vai liberar, para o caso. Ou seja, tem uma série de fatores que você tem que cumprir para poder ter o dinheiro liberado na Lei Rouanet. E a Lei Rouanet é um incentivo à cultura. E a gente sabe que outro dia eu peguei uma postagem de alguém dizendo que eu não passo sem o agro, mas sem essas porcarias, não vou falar outras coisas que não vale a pena, eu passo sem. E as porcarias que a pessoa coloca em fotografia é nada mais do que Gilberto Gil deles, olha só, nada mais do que os cantores que nós gostamos de ouvir, são músicas boas, não é aquelas músicas aí que falam palavrão, mas músicas de qualidade, essas porcarias, para mostrar o nível cultural que essa direita diz que tem, um nível cultural que não existe. Aí preferem aquelas músicas que a Elza, que fala de algo que não tem nada a ver. Mas nesse sentido, você quando fala da Lei Rouanet, não é qualquer um que vai ter direito à Lei Rouanet. Por exemplo, a própria Ivete Sangalo, chamada de esquerdista, comunista e outros istas aí que esse presidente Mosteiro colocou, ela nunca teve um auxílio da Lei Rouanet. Mas aí eu fico olhando as postagens dos amigos falando, não, porque graças à Lei Rouanet que ela tá lá. Não, a Ivete Sangalo, com todo o respeito à Ivete, eu não sou muito chegado. A Ivete tem um caminho de reserva, embora seja uma unanimidade nacional, posso falar, o Ivete não me processa, me condene por isso. A gente não tem
não tenho simpatia pela Ivete, eu acho, não gosto do jeito dela, tem minha coisa pessoal, não é nada a ver. É coisa que eu olho e não gosto, acabou, é coisa minha. Mas ela nunca usou a Lei Rouanet. Mas aí fica uns abestados postando, ela tá falando mal do presidente, mandando o presidente tomar suco de caju, ou e pastar no parque de urubu. É porque o presidente nunca ajudou, nunca não liberou a Lei Rouanet. Não tem nada a ver com isso. Mas deixemos quieto, vamos nós para o Evangelho do dia e a gente vai tentar fazer com vocês aqui a nossa fala cotidiana. Naquele tempo, Jesus, no versículo 40, ele veio com ele, saiu de joelhos um leproso. Ou seja, a gente fica olhando bem, o leproso, ele coloca para Jesus o seu problema. Jesus, eu quero ficar curado. Jesus, eu quero ficar curado. Se quiseres, pode purificar-me. É como se Deus quisesse o sofrimento. Outro dia eu li uma postagem de uma pessoa falando sobre os acidentes da vida, né? Eu estava lá no carro e de repente meu carro eu fui banco de trás, houve um acidente, morreu fulano, morreu ciclano, um ônibus, né? O avião caiu, sei lá. Eu perdi o avião, Deus me livrou. Será que Deus não livrou os outros que estavam dentro do avião, ou dentro do carro, ou dentro do ônibus, sei lá? A gente quando tenta colocar para Deus algumas culpas nossas, e aquilo que Padre Zezinho fala, e aquilo que alguns amigos falam sobre a libertação proposta por nosso Deus, a proposta de libertação que uns e outros acham que a libertação é um processo que ele tem que ter algum factoide, tem que ter algo assim grandioso. É como a gente cobra de um milagre como algo assim poderoso, algo que tem que acontecer de acordo com estupendo, com raios e trovões. E aí esse leproso vai até Jesus e Jesus pergunta o que é que ele quer. Ou seja, Deus não é onipresente, onipotente, onisciente? Certamente Jesus, por sendo Deus, sabia o que ele queria. Mas Deus sabe o que nós queremos. Mas às vezes, aí voltamos lá no texto de ontem, quando Jesus tira um momento de oração para com Deus, a intimidade, é preciso falar para Deus aonde está doendo. É preciso falar para Deus aonde estamos sofrendo. Jesus estendeu a mão e curou o leproso. Ou seja, a lepra o deixou. E quais seriam as lepras de hoje? Nós temos as lepras modernas, as lepras inseridas na sociedade, a lepra da Covid-19, agora nós temos aí a Covid pegando algumas pessoas que nós amamos, algumas pessoas que nós conhecemos, tem que fazer isolamento social, né? Tem que fazer o isolamento, senão não dá certo. Também a gente olha aí para algumas lepras sociais. As lepras sociais são as lepras do vício, da dependência química, né? Nossos irmãos e irmãs que hoje estão na Cracolândia, são as pessoas que vivem escravizados pelo vício. A lepra do desemprego, a lepra da falta de formação, educação, a lepra da fome. Quando eu entrei nessa nossa live falando de cultura, as pessoas ficam pensando, a gente não quer só comida, bebida, a gente também quer diversão e arte. Não podemos aceitar que a nossa cultura, a gente que fala de cultura, seja resumida a apenas aquilo que a gente aprende com o povo. Alguns povos falam que não tem arroz e feijão, beleza. Não! O alimento do ser humano não é só arroz e feijão. A questão cultural, uma mente legal, uma consciência política, religiosa, se faz essencialmente necessária, sobretudo nesse tempo de pandemia. Imagina nós, se nós não tivéssemos aí os artistas, mesmo aqueles que eu não gosto, fazendo as lives, nos divertindo, nos distraindo em tempo de pandemia. Imagina nós se essa nossa pandemia fosse uma realidade há 30 anos atrás. Como que nós iríamos sobreviver no ócio e no tédio de uma família, às vezes trancada em si mesmo? Interessante é que Jesus despede aquele leproso dizendo para ele em tom severo: vá falar, não fale para ninguém. Jesus não quer que você siga. Nós olhamos aí algumas igrejas, alguns grupos religiosos. Ontem eu falava que Jesus não quer de bater papo, entrevista no divã com o diabo. Como também Jesus também não quer que vá atrás dele por causa de cura e milagre. Hoje nós temos pastores e padres e bispos e evangelistas e catequistas e diáconos que pregam o Jesus da solução do problema, quando na verdade Jesus não é apenas a solução do problema. Jesus não quer ser apenas vamos dizer assim, um alívio da dor ou apenas um momento de, vamos dizer assim, de êxtase religioso que às vezes alguns grupos religiosos pregam. Jesus quer ter presença plena. E aí, ou seja, ele dá uma ordem direta para aquele homem: vá e mostre-te o sacerdote.
E ontem também nós entramos na discussão, no grupo lá de professores de história, sobre a ciência e a fé. A gente, quando entra no contexto bíblico judaico, a gente sabe que muito bem quem atestava, quem dava o atestado de cura ou não de um leproso, era o sacerdote, baseado no preceito da lei. E eu dizia, no grupo eu dizia, certamente a ciência e a fé são irmãs do mesmo Pai. E Jesus, quando manda esse homem ir até o sacerdote, é para que comprove de fato. Eu dizia também ontem à noite, falando sobre alguns fatos, algumas histórias de testemunho que eu convivi, que eu vi, de um amigo nosso que foi curado do câncer, e o médico perguntou o que ele fez. Ele foi diagnosticado com câncer na garganta, e aí fez uma novena de São José, e depois de um tempo voltou lá no médico, o médico foi fazer o exame para comprovar, disse, olha, infelizmente, o que o senhor fez? Cadê? O que aconteceu com o senhor? O que o senhor fez? Que remédio o senhor tomou? Quais são as graças que o senhor usou para poder o câncer sumir? Aí o senhor respondeu para o médico, olha, eu apenas rezei, fiz a novena de São José. E o médico falou assim, mas louvado seja Deus por isso. Ou seja, a ciência comprovou aquilo que a fé lhe deu. Ou seja, então, quando Jesus manda, lá no versículo 43, ele manda com tom severo, Líbate vai falar disto, mostre-se ao sacerdote, versículo 44 para ser mais exato, Jesus está deixando claramente que é preciso comprovar. É muito comum, eu já vi isso já acontecer em alguns grupos, e eu vi isso com muita tristeza, de pessoas que dizem, eu fui curado. Teve uma história, que eu não vou dizer o nome, nem o local, nem uma pessoa que disse que estava curada de uma certa doença e criou a ideia do placebo, da cura, e quando foi ver, estava com a doença em estado avançado. E, infelizmente, não sobreviveu. Porque, às vezes, nós acreditamos de um jeito fora do contexto. E isso é ruim. Jesus, porém, se retira porque ele não quer, no versículo 45, porque ele não quer, hora nenhuma, que siga ele apenas por causa de cura. Jesus não quer ser um negociador. Jesus, aqueles pastores e padres que pregam um Jesus só do milagre, esquece de pregar o Jesus homem, que viveu na realidade seu tempo, que teve decepção com seu amigo Judas Iscariote, que sofreu a amargura de ter Pedro negando. Um Jesus é plenamente homem, mas plenamente Deus. Um Jesus homem-Deus. E nós, às vezes, queremos só o Jesus rei potente. A lepra é uma doença que aterrorizava o povo judaico. A prova disso, que tinha até mesmo um vale exclusivo só para eles. E a pessoa tinha que sair por aí. Aqui na Idade Média e no Brasil colonial, fala-se isso, que era comum o leproso andar com um sino na mão. Um sino pendurado, balançando, gritando impuro. Naquele tempo também era comum, gritando impuro, impuro. Ontem, Jesus rompeu a barreira da questão do sexo, né, do homem e da mulher, da questão do convívio social, quando ele vai falar com a mulher doente com febre. Outro detalhe, ele vai até uma mulher, a sogra de Pedro, doente com febre. Hoje ele rompe outra barreira, indo de encontro a um leproso. Hoje ele rompe outra barreira, indo conversar com um leproso. E detalhe, todo mundo que se aproximava de um leproso também era considerado impuro, também considerado leproso. Mais ou menos hoje, quando a gente convive com alguém do Covid, por exemplo, uma amiga, teve o chefe dela, foi diagnosticado com Covid-19, ela está cumprindo a quarentena juntinho com o chefe, bem dizer. O chefe lá na casa dele, ela na casa dela, não pode sair para lugar nenhum durante tantos dias, porque senão a lepra era diferente. Os rabinos consideravam o leproso como um homem morto. A gente, quando fala da lepra, hoje, a gente fala assim, olhando para o tal de Hanseníase. Trabalhamos no meio militar e convivemos com alguns leprosos lá no Itatiaia, no CRI, e nós sabíamos que depois que começa a tomar o medicamento, e você sabe claramente que começa a tomar o medicamento, não passa mais para ninguém. Mas mesmo assim ainda existia lá no nosso grupo pessoas que tinham dificuldade de aceitar e de conviver com os leprosos. A cura era tão improvável como também a ressurreição. O homem, quando era curado da lepra, era como se tivesse ressuscitado. No texto que nós lemos hoje do leproso, nós recordamos claramente aqueles 10 leprosos, que é tipo um paralelo dos 10 leprosos que vai até Jesus. Jesus acolhe e toca, ou seja, Jesus ele toca no problema, ele toca na carne, toca na pele, mas ele não quer ser reconhecido só por isso. As contra-normas vigentes, as normas daquele tempo, a norma canônica, o direito canônico daquele contexto, né, o catecismo daquele tempo, as leis daquele tempo, proibia o convívio social.
Hoje, cada dia mais, nós temos aí pessoas que usam a lei, o radicalismo da lei, para poder excluir, para poder colocar para fora, para poder tratar como ninguém alguém. O evangelho de hoje, quando fala de Jesus levando a cura ao leproso, é um convite para que cada um de nós também leve a cura aos leprosos. Os leprosos do século 21, e os leprosos hoje são vários. E a lepra hoje ela tem vários nomes, inclusive a chamada depressão, que a Ney fala assim, na depressão não pega. Não é questão de pegar ou não pegar. A questão toda é que quando a gente fala em depressão, e eu falo isso com muita certeza, por conhecer amigos que sofreram e sofrem de depressão, é algo que se você conviver com a pessoa depressiva, você até se lasca, também fica em depressivo. Mas essa é a verdade. O evangelho de hoje nos leva aí de encontro aos leprosos do século 21 também, e levar Jesus para eles. Não apenas um Jesus potente, um Jesus rei, um Jesus dono da verdade. Jesus, quando cura o leproso, ele não cura para poder ter ali, vamos dizer assim, ter likes, para ele poder ter reconhecimento. Ele não cura o leproso para ter aí uma publicidade. Ele cura porque tem necessidade de restaurar o ser humano, reintegrar a sociedade ao convívio familiar. Jesus entrou no mundo pelo meio natural, através da Virgem Maria, pelo meio natural, aguentando toda a dificuldade de 9 meses no ventre, a dificuldade daquele contexto histórico, também cresceu, viveu. Ele não fez abracadabra, pé de cabra e por aí afora vai e apareceu no mundo. As novas sociedades Jesus vem trazer para nós, inaugura com seu nascimento, inaugura com o seu ministério, é uma sociedade do convívio entre pessoas diferentes. Hoje eu escuto aí alguns amigos, aí até com muita tristeza, quando falam assim, se é do PT eu quero distância, vai pro inferno. Se é eleitor do embusteiro, vai pro inferno. Quando na verdade a gente passa a pegar a mesma lepra. A lepra dos preços altos. A lepra da dificuldade de emprego. Eu passo por isso. A lepra da necessidade da formação acadêmica. Que nós temos aí cada vez mais, menos investimento. Se você elegeu o Bolsonaro, se lascou junto com quem não elegeu. Se você votou no Lula, se lascou junto com quem não votou. Não interessa que nós vivemos um contexto onde nós estamos integrados. E aquele homem foi reintegrado porque ele venceu a lepra. Nós temos aí na nossa igreja, às vezes, pessoas que se baseiam na lei pela lei e esquecem de olhar a lei do amor. A igreja está na linha de frente para que possa tornar tudo uma realidade de libertadora. Uma igreja tem que ser mãe, uma mãe acolhedora, uma mãe fraterna, uma mãe que serve não apenas para dizer pode, não pode, deve ou não deve. O evangelho de hoje, quando vê Jesus encontrando um leproso e colocando esse leproso aí novamente na sociedade, esse é o papel nosso, esse é o meu papel como cristão. Esquecemos a ideologia, esquecemos as posições sociais, esquecemos os títulos, os rótulos que nós herdamos ou recebemos. É que nem aquilo que acontece às vezes. A gente chega num lugar, você é quem? Eu sou fulano. Fulano, beleza. Você é ciclano, beleza. Eu recordo até hoje, um tempo atrás, tem uns 10 anos isso, eu entrei numa loja com uma sandália toda quebrada, que eu tinha quebrado a sandália, e aí entrei na loja, sandália quebrada, uma calça surrada, uma camisa suja, que eu tinha saído do trabalho, na época tem 15 anos isso, eu tinha saído de um trabalho, numa obra, eu trabalho em obra também quando precisa, e aí entrei numa loja, não dizer o nome, para poder evitar até que fazer para campanha e falar mal da loja. E aí os vendedores me trataram como indiferença. Me tratavam assim, como tipo assim, entrou esse cara? Esse cara tá sujo, esse cara tá maltratado, esse cara é... Aí chegou o segurança, o que o senhor deseja? Eu disse, eu não vim comprar aqui um sapato, eu preciso de comprar um sapato. Tava na faculdade ainda, tem mais de 10 anos. Aí a pessoa falou assim, mas comprar um sapato? O senhor tem dinheiro? Eu falei, não é questão de eu ter dinheiro, eu vim comprar um sapato. Eu quero atendimento para comprar um sapato. Não, senhor, o senhor quer que eu tenha dinheiro? Eu falei, não é questão de ter dinheiro. É questão de você vai me atender? Não, o senhor vai me atender? Aí ele falou assim, não. Aí eu, tudo bem, o senhor não vai me atender. Puxei, abri minha carteira, eu tinha recebido naquele dia R$1.000 do trabalho que eu tinha feito. Na época de R$1.000 era muito dinheiro. O salário mínimo na época era 700 e pouco, 500 e pouco. E eu abri minha carteira, mostrei os R$1.000, contei e botei de volta na carteira e botei a carteira no bolso. Falei, muito obrigado, fui embora. Percebe bem como a gente trata quando alguém chega em nossas igrejas, em nossos grupos, nós tratamos desse jeito.
A gente pede para alguém, vai lá falar, ó, tá, teu amigo. Geralmente eu já escutei muito isso no trabalho que eu prestava, é teu amigo, quando chegava alguém no estado de fedor, de cheiro, de xixi. Essa é a realidade. Nós não queremos conviver com quem é diferente, com quem está fedendo, com quem está mal, quem está sujo. Nós colocamos limite. Você acha que aquele leproso que Jesus foi falar com Jesus, lá no versículo 40, um leproso veio ter com Jesus. Tu acha que aquele leproso estava cheirosinho, igual você e eu, né? Tomamos banho hoje, estamos aqui com perfuminho, com roupinha limpinha? Você acha? Você acha que aquele leproso estava com o cabelo penteado? Você acha que aquele leproso não estava barbudo, maltrapilho, maltratado? E você acha que aquele leproso não tinha lá a sua história de vida? A gente olha claramente que ele fala para Jesus, ele de joelho, se quiseres, pode purificar-me. Quais são as lepras que hoje nós carregamos? Jesus se compadece daquele homem, lá no versículo 41. Jesus estende a mão e toca. Olha, um homem tocar no leproso era adquirir lepra. E Jesus deixa ele falar, quero ficar purificado. Talvez hoje, a gente quando falamos, a gente fala de forma muito ampla em nossa história, a gente apresenta para Jesus nossas dores, nossos problemas. Ontem eu falava no versículo de ontem que Jesus chegou para a oração. Precisa falar para Deus nossas dores também. E aquele contexto de imediatamente a lepra deixou e ele ficou purificado. Jesus, ele deixa aquele homem ir embora, ele manda aquele homem se apresentar ao sacerdote para comprovar. Nós não podemos seguir um Jesus apenas de cura e de libertação. Temos que lembrar que esse mesmo Jesus de Nazaré passou pela cruz. Lembrar que esse mesmo Jesus de Nazaré foi traído pelos seus amigos. Ah, mas foi só Judas. Não, os seus amigos se omitiram. A traição que a gente sempre pensa é só de Judas. Não, todo mundo meteu o pé e deixou Jesus sozinho na rabiola, como diz o povo. Interessante que nós olhamos para Jesus sempre como um olhar de um Jesus do poder. Aquilo que eu falei ontem, e alguns católicos ficaram indignados, me chamaram a atenção. Jesus não quer ser apenas uma hóstia consagrada no altar, aonde nós vamos lá dizer para ele que estamos passando, estamos sentindo. Jesus não quer ficar somente preso dentro de um sacrário. Ele quer ser levado para o mundo e levado aquilo que Padre Léo falava, em nosso sangue, em nossa carne, em nosso olhar, em nossa voz, quando nós comungamos para quem é católico, para quem lê a Bíblia, quem é evangélico. Ele quer ser levado não só dentro de um livro bonito, um texto lindo. Jesus curou o leproso, é bonito o texto. Hoje eu falava com uma amiga, uma grande irmã, de quem eu admiro muito, é uma irmã que eu tenho uma profunda admiração por ela, pela história dela de vida. Eu olho para ela sempre que eu escuto a voz dela, eu falo com ela, eu dizia para ela dizia, Daniel, um texto mais bonito que tem do Evangelho, esse texto dos leprosos. Eu falava, é verdade. Mas talvez seja o texto mais difícil de pregar, talvez seja o texto mais difícil de viver, porque ninguém quer tocar no leproso, ninguém quer abraçar o leproso, e os leprosos hoje são vários, e as lepras são várias. E as lepras hoje, elas estão aí na sociedade. E nós vivemos nesse contexto. A gente, quando Jesus manda esse leproso ir até o sacerdote, Jesus, quando manda esse homem ir até o templo, ser inserido na sociedade, Jesus está certamente provocando em nossas comunidades como que nós tratamos aqueles que são leprosos. Eu paro por aqui, eu recordo, geralmente eu recordo disso, é um dos fatos interessantes, quando alguém se converte, seja a fé evangélica ou a fé católica, as pessoas fazem questão de lembrar quem foi aquela pessoa, quem é aquela pessoa. O Evangelho de hoje nos convida a esquecer quem aquela pessoa foi. Uma vez eu escutei de uma pessoa, isso é testemunho pessoal, eu estava muito tempo atrás também, até imagem, eu estava na comunidade, tinha uma celebração a fazer, chegou alguém que me conhecia nos meus velhos tempos, e ela falou assim, você está na igreja? Eu falei, tô. Eu falei, e aí? Aí eu fui, fiz a celebração, acabou a celebração. Você não é aquele jovem que fazia isso, fazia aquilo, sou eu mesmo. Você está na igreja agora? Você acha que eu esqueci? Não. Se você esqueceu, eu não sei, mas eu quero esquecer. Talvez nós devemos esquecer o errado que nós fizemos. Eu fico olhando às vezes alguns irmãos evangélicos, e eu falo por aqui, que quando vai dar testemunho, eu já matei, já roubei, já estupei. Eu ouvi uma frase de um pastor Carlos, um amigo,
Ele dizia assim, se você matou, você roubou, você fez tudo isso, procure a delegacia e se entregue. Se entregue, porque existe um processo aberto lá e precisa de esclarecimento. É muito comum a gente, às vezes, querer ressaltar o que nós fizemos e não fazemos mais. O Evangelho de hoje nos convida a tocar nos leprosos. E também com as nossas lepras, que é aquilo que o Gladstone Moisés Arante, meu irmão, o irmão santo, o irmão que eu tenho, irmão de caminhada, irmão do cursilho, irmão de vida, ele diz o seguinte: todo mundo tem depressão, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem dor. E eu digo aqui mais, todos nós temos lepras. E olha, aquilo que a gente aprende com o Padre Pio, a lepra é vista como um pecado. Ou seja, todo mundo tem pecado. E talvez nós precisamos pedir a Jesus que nos cure, que nos liberte do nosso pecado, da nossa lepra. E para se libertar da lepra, é preciso se apresentar ao sacerdote. Aí você que é católico, procure um padre, procure o seu diretor espiritual, e evangélico, converse com o seu pastor, procure se adequar e vamos dizer assim, se preparar para poder viver dignamente esse novo segmento, o segmento de Jesus. Eu paro por aqui, agradeço a você, médico, enfermeiro, agente de saúde, todos aqueles e aquelas. Peço que reze pelo meu amigo Padre Roberto Guedes, estará no Recife, pelo que eu sei, está internado, precisando de cuidar de saúde. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora de Guadalupe, minha padroeira, possa cuidar dele. Também rezemos pelo nosso bispo emérito, meu pai espiritual, meu irmão de caminhada, com quem eu tenho uma profunda admiração, Luciano Bergamin, bispo emérito de Nova Iguaçu, que está passando pela Covid-19, e por todos aqueles e aquelas que estão passando pela Covid-19, de forma especial, esse meu amigo Dom Luciano Bergamin, também, de forma especial, rezemos pelo nosso amigo Padre Roberto, e por todos vocês que participaram desse encontro. Obrigado vocês pelo carinho, pela gentileza, pelos likes, e que Deus nos ajude a caminhar na graça de Deus, construindo uma nova sociedade, curando e se curando das lepras no mundo de hoje. Obrigado, bom dia. Lembrando, ainda estou desempregado, tá difícil, mas com a graça de Deus vamos subindo e crescendo junto com vocês também. Eu agradeço aos amigos e amigas que de vez em quando mandam mensagem no WhatsApp com alguma dica de emprego. Também encaminho essa dica para alguns amigos que eu tenho que também passam por dificuldade de desemprego. Também agradeço aos irmãos e irmãs que sempre estão me ligando, me ajudando, me dando força. Olha, vai fazer um ano já. Eu sei como é difícil desemprego, eu sei como é difícil, já passei por isso uns 20 anos atrás. Mas tenho certeza que com vocês, comigo, está sendo mais fácil do que eu esperava. Fazer um ano. Eu peço a vocês que continuem rezando e nós vamos aí. Eu estou pedindo vaga até para poder secar gelo. Se tiver vaga para secar gelo, eu estou indo. Engarrafar fumaça. Eu não posso ficar desempregado. Alguém mandou para mim outro dia, um salário mínimo, você quer? Eu falei, quero. Eu não tenho medo de trabalhar, mas você tem faculdade daí. Minha faculdade, no meu boleto, não pergunta se eu tenho faculdade não. Ele quer que eu pague o seguro do meu carro, minha conta telefônica. Eles não perguntam para mim, você tem faculdade, né? Eles mandam para mim, tá aí o valor pagar. Deus nos abençoe. Obrigado a você pelo carinho e pela amizade. Bom dia, eu sou o Daniel Nonato, na luta com vocês. E buscando a cura da lepra. E a minha lepra atualmente é o desemprego.